Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever nesse nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia está nos Salmos de número 105, versículo 15, que diz assim o texto: Não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Esse versículo ele faz parte de um salmo que relembra as grandes obras do nosso Deus em favor do seu povo. O salmista ele recorda como o Senhor protegeu Abraão, Isaque e Jacó e todo o povo de Israel durante a sua peregrinação. Não toqueis os meus ungidos. É um lembrete do cuidado, é um lembrete da proteção de Deus sobre aqueles que pertencem a Ele. Assim aprendemos, meus irmãos, que Deus vela pelos seus servos e ninguém pode tocar neles sem que Ele permita. O Salmo 105 é sim uma canção de gratidão e memória. Ele exalta as promessas que Deus fez aos patriarcas e mostra como o Senhor cumpriu cada uma delas. Saiba que Deus cumpre-se as suas promessas. Ao longo da história, Deus protegeu os seus escolhidos contra reis, nações e grandes adversidades. Quando o texto diz, não toqueis os meus ungidos, está se referindo àqueles que carregam o selo da aliança, os que pertencem a Deus e andam debaixo da sua direção. Assim como o Senhor defendeu os patriarcas, Ele continua a defender os seus ainda nos dias de hoje. E desse texto podemos extrair lições preciosas para a nossa vida. A primeira lição é que Deus protege aqueles que são seus. O ungido do Senhor é aquele que foi separado para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Quando Deus escolhe alguém, meus irmãos, Ele mesmo se encarrega de guardá-lo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3, vai dizer: O Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Meus irmãos, os servos de Deus são um instrumento dele e devem ser, sim, honrados. Maltratar um profeta, maltratar um servo de Deus é resistir à voz do próprio Deus. Toda vez que alguém despreza a palavra da pregação, coloca-se em oposição não à pessoa, mas ao próprio Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, diz dessa maneira: Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A segunda lição que podemos extrair do nosso texto é que a unção que nos é derramada exige respeito e discernimento espiritual. Quando reconhecemos a unção sobre a vida de alguém, estamos reconhecendo o agir do próprio Deus sobre ela. A unção, meus irmãos, não é um mérito humano, mas a escolha e graça do próprio Deus. Isaías 61, verso 1 diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E o cerne dessa nossa reflexão, o cerne dessa nossa lição é que a proteção de Deus sobre os seus ungidos não é apenas um escudo físico, mas uma expressão do seu amor e fidelidade. Ele, o nosso Deus, Ele cuida, Ele sustenta e também honra a todos aqueles que o servem com sinceridade. Portanto, ande debaixo da unção, ande com temor e gratidão, sabendo que Deus sim, Ele é fiel para cumprir as suas promessas e defender a seus escolhidos. Amém? Eu abro nesse momento um espaço para você reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador, caso você não tenha feito ainda, e receber a salvação e vida eterna. Amém? Guarda essa palavra no seu coração e que ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.